Bom, gente, então vamos iniciar a aula, já que ninguém se manifestou ainda. Vamos lá. Bom, então hoje a gente vai começar nosso caminho pela hidráulica, pela hidrometria, dia 9 de agosto de 2024. Deixa eu mudar aqui o meu ponteiro do mouse. Bom, então, o que a gente pode falar da hidráulica, tá? Este é o nosso calendário acadêmico, tá? Então, começamos esta semana e, como vocês podem ver, já lá na última semana de setembro, ou seja, entre os dias 24 e 27, nós teremos a nossa primeira avaliação. Lembrando que lá no dia 19 e depois no dia 9, eu vou largar as duas atividades avaliadas de sala de aula, cada uma valendo 500 pontos, tá? Bom, pessoal, então depois de outubro nós temos o feriado dia 15, passando para a próxima tela. Nós vamos ter depois, em novembro, bastante feriados, inclusive um feriado no dia 15, né, que nos impacta porque nós temos aula, tá? E as nossas avaliações do segundo bimestre são justamente no dia 18 e 22. Então, no dia 15, na semana anterior da prova, nós não teremos aula. Então, é importante que não se fique atrasado em termos de conteúdo, para que vocês não fiquem prejudicados com relação à matéria para a prova, tá? Bom, e o semestre encerra-se no dia 7 de dezembro. Depois apenas somente as provas e exames finais. Bom, os objetivos dessa disciplina, a gente vai relembrar ali, claro que a gente já viu muitos desses conceitos de mecânica dos fluidos lá em fenômenos de transporte, inclusive fenômenos de transportes é um pré-requisito para cursar essa disciplina, então a gente vai relembrar alguns conceitos que nós vimos lá em fenômenos de transporte nessa parte de mecânica de fluidos, tá? Então, na primeira unidade, a gente vai falar um pouco sobre o regime de escoamento, lembrar aquela questão de regime laminar e regime turbulento. Vamos falar acerca do número de Reynolds e da perda de carga. Vamos falar também como é que a gente calcula as tubulações. No segundo, vamos falar em termos de condutos equivalentes, tubulações em série em paralelo. Então, como é que a gente computa pelo rendimento industrial, que tipo de instalação a gente vai ter que requerer. Vamos falar um pouco de bomba e reservatório e sistemas de tubulações. Na unidade 3, a gente vai falar um pouco sobre canais de escoamento, então, principalmente no que é tocante aqueles canais de irrigação, canais, por exemplo, de captação de água bruta. Então, nós vamos um pouco de elementos geométricos desses canais, o cálculo desses canais de regime uniforme e o perímetro molhado desses canais. Então, como é que a gente calcula efetivamente o rendimento do transporte de fluido por esses canais. E na unidade 4, a gente vai falar um pouco lá no finalzinho sobre a questão de medição, da quantificação do consumo de água. Então, quais são os processos de medição que a gente faz, tipos de medidores e a questão da hidrometria aplicada, que é realmente a quantificação do consumo, seja ele de água bruta ou estimativa do consumo que foi gasto, por exemplo, para bombeamento, tanto de água tratada quanto de água servida.
Então, na nossa unidade 1, vamos relembrar então um pouco desses fundamentos, gente. Então, nós vamos falar um pouco sobre transportes fluidos, como é que a gente lida com distribuição de bombas hidráulicas e a capacidade que a gente utiliza para desenvolver estes equipamentos de medição nessa nossa disciplina. Então, a hidráulica ela é muito utilizada principalmente em diversos ramos, então na área urbana e na área rural. Então, na área urbana, a gente ela é tratada e utilizada em instalações prediais, em instalações em indústrias, né, de comércio também, então nas residências e também em prédios públicos. Outro ponto muito importante da hidráulica é no paisagismo das cidades. Claro, antigamente, nós não tínhamos a instalação de água para a população em forma de torneiras. Então, aqueles chafarizes que vocês encontram nas residências eram os pontos aonde a população recolhia água e levava para sua casa. Tanto é que, por exemplo, há uns 2 anos atrás, logo depois que acabou a pandemia, a prefeitura estava fazendo, por exemplo, uma limpeza nos chafarizes da Praça Tamandaré aqui no centro de Rio Grande, e foram encontrados dentro do chafariz diversos artefatos cerâmicos, ou seja, eram restos de pratos que as pessoas iam lá e muitas vezes lavavam a sua louça de casa no próprio chafariz. Então, quando eles fizeram a retirada e a manutenção do chafariz, foram encontrados no fundo desse chafariz que se encontra na praça, esses adornos. E é uma coisa muito bonita, por exemplo, esse chafariz, tanto da Praça Tamandaré quanto o da Praça Xavier Ferreira, que é aquela praça que fica na frente da prefeitura, esses chafarizes vieram da França no final do século XVIII para XIX. Então, é dotado de uma certa beleza artística bem, bem interessante. Então, quem nunca prestou atenção ou passou na frente deles e não se teve aos detalhes paisagísticos dessas infraestruturas, vale a pena, vale a dica, vale a pena chegar e dar uma olhadinha lá. Bom, outra coisa importante é com relação à drenagem, né? Então, como que essa água, que ela é oriunda das chuvas, ela é captada pelo sistema de drenagem do município, ela é então escoada para rios e córregos para retirada dessa água, não causando o acúmulo dessa água no passeio público. E com relação à prevenção de inundações, né, gente? Então, isso tem um estudo que tem que ser feito de uma forma muito criteriosa. Então, isso foi um exemplo que aconteceu muito, muito sério aqui no Rio Grande do Sul, principalmente com relação à falta de permeabilidade do solo em alguns pontos, que ocasionou alto índice de concentração de água no solo, o índice de disponibilidade do solo em muitas regiões chegou a 100%, o que impediu que essa água fosse canalizada, por exemplo, para os aquíferos e ocorreu a elevação dos rios. Isso foi uma das causas das inundações e, claro, nós tivemos os eventos climáticos com relação de chuva muito forte, muito fora da curva, e realmente não houve um suporte. Além do fato também que a gente pode levar em consideração que nós temos muitas áreas de mata que foram ao longo dos anos retirada a camada de retenção desta água da chuva. Então, quando eu retiro a parcela de floresta e deixo apenas uma parcela, né, de vegetação rasteira, ou eu faço uma ocupação, por exemplo, numa encosta de morro, privilegiando, inclusive, até mesmo estruturas bem urbanizadas, né, com uma certa canalização, mas
Se eu não consigo fazer com que essa água percole no interior do solo, essa água, que antigamente caía nessa região e ela tinha um tempo de retenção nessa encosta até chegar nos rios, com a retirada desta mata e dessa estrutura natural, muitas vezes a gente fez o que a gente fez um conduto aberto. Então, imagine, se eu tenho uma infraestrutura ao longo de uma encosta, de uma floresta, e eu tirei essa infraestrutura e eu fiz, por exemplo, arruamentos, sejam eles de pedra, de concreto ou de asfalto, eu tirei um solo que ele é uma infraestrutura natural, que tem um teor de absorção muito maior do que uma parcela pavimentada, onde eu estou praticamente criando um conduto para essa água escoar. Então, essa água acaba indo para o córrego de uma maneira muito mais acelerada e, inclusive, aumentando de uma forma bem importante a elevação dos rios. Então, hidráulica também é um ponto bem importante para a construção de hidrelétricas e também a questão da navegação das nossas vias interiores com a manutenção do calado de navegabilidade para dar segurança a essa navegação. Tá? Então, gente, hoje a gente vai ver classificação de escoamentos e os tipos de escoamento e instrumentos de tubulação. Tá? Então, pensem, tá, que vocês estão trabalhando como engenheiros e são responsáveis, né, para sanar toda e qualquer dúvida, né, em uma estação de tratamento de água, uma ETA. Então, a classificação deve levar muitos fatores como velocidade, viscosidade, pois isso vai afetar diretamente no fator de agitação da água. Então, muitas vezes, vão nos prejudicar até mesmo no tipo de tratamento que vai ser interposto nesta água bruta. Então, se eu tenho um conduto que me capta água bruta, né, seja de um rio, de um canal ou de um lago, e este meu conduto acaba transformando este meu escoamento da água neste conduto de uma forma turbulenta, eu acabo tendo que gastar um tempo muito maior para fazer o tratamento desta água. Porque no tratamento da água, eu tenho que colocar em cima desta água bruta processos de purificação físicos e químicos. Então, eu vou ter processos de separação física, sejam eles, que são a filtração, outros eu vou ter como a decantação, tá? Então, eu vou filtrar a minha água bruta, depois essa minha água bruta vai entrar num processo químico, que é o de floculação, ou seja, eu vou colocar um agente floculante para fazer com que a minha matéria orgânica que esteja em suspensão nessa água aumente de tamanho e por gravidade ela caia para o fundo do meu tanque, ou seja, aí que está o processo de decantação. E aí depois eu vou separar a parcela superior desta minha água no pós-decantação. Posso passar depois para um processo de filtragem mecânica, tá? Qual vai ser a filtragem mecânica? Um filtro de areia e assim sucessivamente, tá? Posteriormente, então, vou para ou da cloração ou da tratamento com ozônio, que é justamente para fazer a desinfecção da água. Depois da cloração, ou seja, depois da desinfecção, eu vou colocar nesta minha água alguns aditivos que são necessários à saúde da população. Então, vou adicionar um pouco de flúor e um pouco de iodo para essa água ter uma qualidade, uma sanidade ambiental mais importante, tá? Então, relembrando os nossos tipos de escoamento, eu vou ter um escoamento na forma laminar, ou seja, que nós já vimos lá nos transportes. Então, ou seja, a minha água ela está
escoando em linhas de fluxo. Então, tenho linhas de fluxo bem definidas, ao qual a água escorre nesse ponto. E esse escoamento laminar está intimamente ligado com a velocidade que a água está dentro da minha tubulação ou do meu canal e também com a rugosidade desse meu tubo ou a rugosidade desse meu canal. Então, quanto mais rugoso um tubo ou um canal de concreto, por exemplo, mais eu tenho impacto na minha camada limite de escoamento. Camada limite de escoamento, relembrando, é aquela parcela de fluido que ela está imediatamente em contato com a camada do tubo e com a camada do fluido. Bom, no escoamento turbulento, eu não tenho linhas de fluxo definidas, então eu tenho comportamento errático. Então, quanto mais as partículas possuem velocidade, mais essas partículas têm um escoamento errático dentro do meu tubo. Então, apesar de seguirem o meu fluxo, terem a minha vazão no mesmo sentido do meu fluxo, eu tenho vórtices microscópicos dentro desse tubo que fazem, inclusive, que eu tenha perda de energia, ou seja, eu vou ter perda de pressão, eu vou ter perda de carga, justamente pelo choque excessivo das moléculas do meu fluido dentro da minha tubulação. Então, também um outro fator importante que influencia na velocidade do meu escoamento é a viscosidade do meu tubo. Então, a viscosidade do meu fluido, ela vai o que? Ela vai ter uma influência no atrito em que o líquido vai sofrer frente às paredes da tubulação ou canal. Então, quanto mais viscoso for o meu fluido, maior vai ser o atrito que ele terá com as paredes da minha tubulação ou do meu canal. Tá? Então, aqui o exemplo de um fluido no escoamento laminar, né? Então, quando ele passa pela tubulação, né, a carga se distribui de uma maneira laminar, tranquila. Eu tenho perfeitamente mostrado um, um perfil de escoamento em lâminas. Então, eu consigo ver exatamente essa figura. Se eu fizer um corte A na minha tubulação, essa seria a visão que eu teria do meu tubo, tá, gente? Com uma velocidade bem no centro do tubo, um pouco maior, e uma velocidade menor nas paredes do tubo, e essa velocidade menor nas paredes do tubo é uma influência da viscosidade, ou seja, uma influência do atrito da matéria, do fluido, com a matéria do meu conduto, do meu tubo. Mesma coisa no turbulento, só que no turbulento, como eu tenho um comportamento errático, eu não tenho aquelas divisões das minhas linhas de fluxo. Então, eu tenho um comportamento sem divisão de velocidades. Tá? Então, a camada limite é aquela camada que está em contato direto com a parede da tubulação canal. E os movimentos vortosos, ou seja, são os movimentos rotacionais com a formação de pequenos redemoinhos, e isso se dá nas paredes do tubo. Como é que a gente calcula, né, diferencialmente, né, esses movimentos vortosos? Através de uma equação diferencial, a gente pode pegar, claro que isso a gente não faz na graduação, tá? Mas a gente pode pegar a nossa equação, né, da vazão. Então, eu vou ter a equação da vazão, ou seja, a velocidade em relação ao meu tempo, né? E essa velocidade em relação ao tempo, eu vou ter o quê? Em relação ao meu espaço tridimensional. Então, o quanto que cada partícula
vai estar em uma determinada posição em um determinado tempo, nas coordenadas x, y e z. Então, eu uso isso, um operador matemático, que é chamado de gradiente. Então, na verdade, a minha quantificação matemática do meu fluxo, da minha vazão, ela é uma equação diferencial que é utilizada, uma equação diferencial no formato vetorial, tá, gente? Então, x, y, z e mais a parcela de variação dessa velocidade no tempo. Mesmas figuras que nós vimos anteriormente, só com exposições diferentes. Então, no regime liminar, há uma distribuição coaxial, ou seja, do centro para fora. Então, há essa formação de camadas e com perfis de velocidades diferentes. Cada perfil de velocidade ele é exatamente ligado com a velocidade daquela camada. E naquela camada, todas as partículas que estão naquela linha ou naquele plano, naquela camada de fluxo, estão na mesma velocidade. Já no comportamento turbulento, eu não posso afirmar isso. Bom, isso aqui é uma esquematização, na verdade é um draw, um desenho, né, da experiência de Reynolds, que comprovou, né, experimentalmente, ou seja, empiricamente, né, a questão da adição de um corante num tubo e conforme a velocidade, tu tinha o escoamento em lâminas ou em turbulento. Tá? Então, a classificação dos regimes laminares e dos regimes turbulentos, aonde o regime laminar é um escoamento suave, com formação de camadas ou lâminas de diferentes velocidades e pouca ou nenhuma passagem de partículas de uma camada para outra, ou de uma lâmina para outra. Então, a velocidade mínima nula e a velocidade máxima encontram-se no eixo central e na borda de contato. Então, eu vou ter um perfil de velocidades que vai dar desde o zero até a minha velocidade máxima, que é na minha linha central do meu tubo. No escoamento turbulento, ele é caracterizado pela agitação molecular, como nós estamos falando em termos do gradiente. Então, ele vai ser caracterizado por essa agitação de moléculas. E as trajetórias dessas moléculas são completamente desordenadas, devido justamente ao choque dessas moléculas no interior do tubo. E a velocidade do eixo formado internamente nas camadas é praticamente a mesma. Então, eu não tenho diferenciação de velocidade em relação ao meu centro ou à minha faixa nula. Então, eu não tenho faixa nula. Então, eu tomo por princípio que todas as partículas, né, estão com a mesma velocidade. E essa velocidade, ela depende de um número, né, que esse número é empírico e foi tirado do empirismo, da prática, que a gente chama de número de Reynolds, em homenagem ao pesquisador. Então, o número de Reynolds ele é justamente definido por esta equação, ou seja, o RE é igual ao ρ do produto, vezes a sua velocidade, o diâmetro da tubulação e a viscosidade do fluido. Então, experimentalmente, se determinou que o regime que a gente chama laminar, ele possui um número de Reynolds menor ou igual a 2000. E o número de Reynolds, ele é um adimensional. Ele não tem unidade, tá, gente? Eu vou chamar aqui o regime, é um regime de transição, quando ele fica na faixa entre 2000 e 4000. E ele vai ser turbulento. O meu regime será turbulento quando o número de Reynolds for maior ou igual a 4000. Então, um pouco de evolução histórica acerca dos canais, né? Então, os primeiros canais de irrigação e de escoamento datam de 3.750 anos antes de Cristo, né?
em Nippur, na Mesopotâmia. Depois, lá no século XVI, ocorreram os estudos de Staveley, Galileu, Torricelli e o nosso amigo Bernoulli. Os estudos de Bernoulli compilaram os estudos anteriores e que nós tivemos, inclusive, a formulação da equação de Bernoulli, perda de carga, equação de continuidade, assim sucessivamente. No século XIX, com a Revolução Industrial, houve a primeira grande aplicação prática da mecânica dos fluidos. Isso se deu porque se precisava se quantificar e se dimensionar, né, a questão da transmissão do vapor que era gerado nas caldeiras a carvão mineral. No século XX, né, com o aprofundamento das pesquisas, principalmente com relação ao número de Reynolds, né, se evoluiu a mecânica de fluidos para a parte de hidrodinâmica, aerodinâmica e assim sucessivamente. Bom, o que tem a ver muito da Revolução Industrial com Reynolds é que, assim, quanto mais turbulento eu tenho um escoamento na aplicação industrial, mais isso representa um risco à operação de uma indústria, por exemplo. Então, se eu, por exemplo, estou utilizando uma água com alta velocidade para gerar vapor, ou se eu tenho um vapor a alta velocidade de transporte, se eu tenho partículas nesse meu vapor, essas partículas vão se chocar contra a estrutura dessa minha tubulação, uma tubulação, por exemplo, de aço, e esse choque, ao longo do tempo, vai fadigando a minha tubulação. Choque e tubulação. Tubulação fatigada de vapor, isso dá rompimento de tubulação. Então, rompimento de tubulação gera acidentes. Tá? Esse é um dos fatores. Tá? Então, tem incrustação, mas isso não é assunto para engenharia civil. Tá? Isso é assunto para engenharia mecânica ou para engenharia química. Então, no regime de escoamentos, laminar turbulento, e com relação à variação dos regimes de escoamento ao longo do tempo, a gente pode classificar esses escoamentos em permanentes ou não permanentes. Então, o regime permanente é aquele que eu considero que eu tenho um volume de controle aonde a minha massa ela é constante. Então, a minha massa dentro daquele meu sistema ela permanece constante, ou seja, a mesma quantidade de fluido que entra é a mesma quantidade de fluido que sai. No regime não permanente, essa variação ocorre, então eu posso ter um aumento de fluido na saída, e uma redução na entrada, um aumento na entrada e uma redução na saída, então ela é um regime que não é permanente. Com relação à trajetória, posso ter uma variação uniforme, então, sempre quando eu tenho regimes de variação uniforme, ou são com canais que já estão determinados, ou através de tubulação. E o regime variado pode ser, por exemplo, originário, através de uma grande precipitação pluviométrica que ocorreu, né, um regime de fluido, de água, por exemplo, a mais do que o previsto em uma dada região, foi o que ocorreu no Rio Grande do Sul. Tá? Com relação à rotação, ele pode ser rotacional ou irrotacional. Então, eu posso ter rotação das minhas partículas dentro do espaço tridimensional ao qual eu estou, né, analisando, ou eu posso ter um regime que não vai só andar apenas em duas dimensões, não tendo a componente de rotação. Então, o regime de escoamento, né, ele se dá através das linhas de corrente, né, e que um conjunto de linhas de corrente forma um tubo de correntes. Então, as linhas de correntes, todas as partículas que estão naquela linha de corrente possuem a mesma energia. Tá? E um conjunto de linhas de corrente formam tubos de correntes. Então, a equação fundamental da hidráulica é aplicável para fluidos incompressíveis apenas, então, como água, óleo e líquidos em geral. Então, para fluidos compressíveis, essa equação não é válida.
E o que me diz? Que a vazão que eu tenho no ponto 1, ela é igual à vazão que eu tenho no ponto 2. Então, a minha relação de vazão, área pela velocidade, tem que ser constante. Então, aqui, ó, essa minha relação tem que ser constante. Tá? Então, se eu tenho uma velocidade 2v em um a sobre 2, do outro lado eu vou ter o contrário. Tá? Para compensar uma outra. Então, se eu tenho uma velocidade, digamos, 10 aqui em um diâmetro x, aqui eu vou ter uma velocidade v vezes 10 e um diâmetro 10 vezes menor que esse. Tá? É mantida essa proporcionalidade. O teorema de Bernoulli é uma aplicação direta do teorema eureliano para fluidos reais, no escoamento, que estão sujeitos à força gravitacional. Então, nossos fluidos compressíveis. E eu sempre digo que a minha altura z, ou seja, a minha cota, vai ser o quê? O meu peso vezes o peso específico, a minha velocidade do fluido dividido pela seção de gravidade. Isso aqui tem que ser constante e essa conta aqui é em metros. Metros, pés, essa é uma unidade de comprimento. Tá? Então, a aplicação de Bernoulli no tubo de corrente me dá exatamente essa equação aqui. Então, nas diversas linhas de corrente, ou no nosso tubo de corrente, eu tenho que a minha área 1, eu vou ter velocidade V1. Na minha área 2, eu vou ter velocidade V2. Então, essas variações aqui, olha aqui, ó, a minha cota Z1 e a minha cota Z2, se eu quantificar, todos esses pontos têm que ser constantes. A linha de corrente representa todas as cargas de energia, então, e a linha piezométrica representa a carga de energia potencial, ou seja, a minha energia de pressão. Então, linha de corrente representa fluxo, ou seja, cinética. Linha piezométrica representa pressão, potencial. Então, a gente pode fazer uma relação com a lei da conservação de energia, onde a energia potencial ela troca com a energia cinética. Tá? Então, eu digo que minha linha de energia é a minha linha de pressão, mais que a velocidade 2g, e a minha linha de pressão é o que? A minha cota num dado ponto, dividido pelo peso do fluido, que é só peso específico. Então, representando a minha linha de energia, a minha linha piezométrica, em relação ao meu tubo de escoamento. Tá? Então, o escoamento nas tubulações, eles podem ser em condutos forçados, ou seja, por exemplo, as redes de distribuição de água nas cidades, ou seja, eu tenho um conduto forçado, onde essa água ela é impulsionada para as residências através de um sistema de bombas. A bomba, ou seja, a minha máquina hidráulica, está fornecendo uma energia hidráulica para meu sistema e está fornecendo uma energia de pressão no sistema. Essa energia de pressão faz com que todo o meu conduto seja ocupado por fluido. Então, eu tenho um fluido fechado num conduto forçado. Condutos livres, por exemplo, pode ser usado tanto como redes de esgotos ou calhas pluviais ou de captação de água, por exemplo. Tá? Então, um tubo de esgoto, ele geralmente pode, grande parte do seu tempo, não estar com toda a sua dimensão tomada. Geralmente ele vai ficar com uma parte de espaço vazio não sendo preenchido com fluido. Tá? Então, o conceito básico do número de Reynolds, né? Então, ele faz relação da velocidade de forças viscosas e dimensão linear típica. Tá? Então, o raio hidráulico, tá? Ou seja, então é o raio que está
definido em seção não circulares em relação à área de perímetro da seção. Então, eu vou chamar aqui o raio hidráulico, por exemplo, em uma seção quadrada, vai ser aqui o meu lado da minha área, né? Então, a minha área ao quadrado dividido por 4 vezes A. Então, o meu raio hidráulico da minha seção quadrada é A dividido por 4. Então, em canais abertos, o meu raio hidráulico, ou seja, aquele que está sendo ocupado pela água, ele vai ser a altura ao qual eu tenho de água no canal. Significado do número de Reynolds, né? Nós vimos já ali. Então, aqui alguns exercíciozinhos para vocês, né? Então, exemplo 1. Quando 3.600 litros por minuto escoam através de um tubo de 100 milímetros de diâmetro, que posteriormente é reduzida para 50 milímetros, quais são as suas velocidades no tubo? Então, eu tenho uma tubulação de 100 milímetros e eu tenho uma tubulação depois de 50 milímetros. E essa vazão é de 3.600 milímetros. Então, pela minha relação de vazões, essa velocidade ela vai ter que aumentar, porque eu tenho que manter a minha relação de proporção. Eu estou num regime permanente, estou trabalhando com fluido compressível. Então, olha lá, ó. Vou converter isso para metro por segundo. Então, se eu tenho uma vazão de 3.600 litros por minuto, então faço a minha conversão de unidades para as unidades no SI e a minha codificação de vazão no SI é metro cúbico por segundo. E depois nós vamos calcular exatamente o quê? As nossas velocidades, tanto no tubo de 100 milímetros, quanto no tubo de 50 milímetros. Tá? Teorema de Bernoulli. Então, a água escoa pelo tubo indicado na figura, cuja seção varia no ponto 1 ao ponto 2. A pressão no ponto 1 é meio quilograma força por centímetro quadrado. Há uma cota de elevação de 100 metros, ao passo que no ponto 2, a pressão é de 3,38 kg força por centímetro quadrado. Há uma elevação de 70 metros. Vamos lá. Então, considerando e convertendo as unidades, então o peso específico da água é 1.000 kg forças por metro cúbico. Nós temos uma gravidade de 9,8 metros por segundo. Então, o meu peso 1 é 500 kg forças por metro cúbico, por centímetro quadrado, perdão. Passei para metro quadrado. E eu tenho que mesma coisa no peso 2. Então, levando isso para o nosso teorema de Bernoulli, eu tenho que ler a minha cota de 100 metros, a minha relação da minha pressão com relação ao meu peso específico e a minha relação de vazão com relação à força da gravidade. Do outro lado, a mesma coisa. Daí o que? Eu tenho minha equação representada nas variações, levando em consideração a velocidade em V1 e V2. A solução, então, ele quer saber o quê? Que eu vou ter uma correlação. Eu posso fazer o que aqui, gente? Olha lá. Ó. Que no ponto 2, a minha variação de energia é 2 vezes maior que no ponto 1. Pois, temos o quê? Substituindo as velocidades lá, ó. Porque eu tenho minha variação de velocidade, substituir lá os meus valores de Q1 e Q2, jogo esta equação aqui, onde estabeleci uma igualdade entre V1 e V2, na minha equação de Bernoulli, que eu já tinha simplificado, daí eu vou ter a minha velocidade em V1, vai ser 2,08 metros por segundo, e aí eu sei o quê? Que a minha velocidade em 2 será metade da velocidade em V1. Número de reinos. Uma tubulação nova de aço com 10 centímetros de diâmetro conduz
757 metros cúbicos por dia de óleo combustível pesado, a uma temperatura de 33 graus. Pergunta se o regime é laminar ou turbulento. Considere a viscosidade do óleo 0,00077 metros quadrados por segundo, a uma temperatura de 33 graus centígrados. Então, tem a minha vazão, né? Vou passar isso para a unidade do SI, metro cúbico por segundo. Vou calcular a minha área da minha tubulação lá, da minha seção transversal. Vou aplicar isso para ver minha correlação que eu tenho, né? E aí, finalmente, eu vou lá para o Reynolds lá, ó. Vou pegar a minha velocidade, que eu calculei metro por segundo. Vou pegar meu diâmetro da tubulação e vou o quê? Dividir pela minha viscosidade. Obtive um número de Reynolds de 1.400. Então, o nosso escoamento ele é laminar. Isso aqui é um outro probleminha, também está resolvido aqui para vocês treinarem em casa. Tá? Aplicação de Reynolds. E é o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou voltar aqui para minha tela aqui. E espero que esse formatinho que eu botei de aula, eu vou tentar fazer sempre isso, tá? Nesse semestre, tá? Eu vou sempre tentar botar uns 2 ou 3 problemas no final de cada aula para ajudar vocês a estudarem. Fica mais tranquilo, né, Carol? Não. Ficou bom, tem bastante exemplo de exercício e essa matéria não é muito fácil, né? Não. É bem dificilzinho. Tá? A aula que vem eu já vou combinar com vocês as aulas práticas. No final foi até bem interessante a gente não ter conseguido completar aquelas práticas em função da inundação, porque aí aquelas práticas eu consigo aproveitar nessa disciplina. E aí a gente consegue ver as práticas. Tá? Tá. De resistência dos materiais? Não, de fenômenos, que os outros fizeram fenômenos, não consigo fazer as práticas. Tá. Não, eu não fiz. Eu aproveitei essa Não, eu sei que tu cadeira. aproveitou. Mas o que eu faço? Então, antes da gente ir para o calha aberta, que simula conduto, vou fazer a de Reynolds, que eles não viram, tá? E aí, a de bomba era só para eles verem bomba em vazão. E aí, na de bomba, eu vou fazer a associação de bombas, que é o que está nessa disciplina. Eu já vi 90% do curso, digamos assim, desse, né? Mas eu não tive aulas práticas, então é interessante ter aula prática, seria bem interessante. É legal. Tá bom? Então tá. Então tá. Por hoje é isso. Bom final de semana. Tá? Obrigada. Até logo. Tá, professor, Oi. só uma questão. A gente tem que fazer aquele material complementar lá, a gente tem que fazer igual para esse semestre de português.